but very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico. Tarifa. Esse é o novo mantra do presidente americano Donald Trump. And tariffs, it's a beautiful word, isn't it? O republicano já taxou as importações do Canadá e do México em 25% e da China, primeiramente em 10% e agora em 20%. Trump anunciou ainda uma taxação sobre as importações de aço e alumínio em 25%, o que afeta diversos países do mundo, inclusive o Brasil. No mês que vem, o presidente promete anunciar tarifas recíprocas que, nas palavras dele, afetarão todos os países que aplicam taxas a importações de produtos americanos. Donald Trump lançou uma guerra comercial e contra todo o mundo, não poupando nem mesmo os aliados dos Estados Unidos. Como toda guerra, é mais fácil saber como começa do que como termina, e os prognósticos para a economia americana são pessimistas. Primeiramente, as tarifas geram um aumento nos preços para os consumidores americanos. Tudo o que é importado dos países alvos fica mais caro, mas não para por aí. O economista Gary Hufbauer conversou com a TV 247 sobre o assunto. U.S. producers of the same product Produtores americanos dos mesmos produtos podem dizer: bem, os importados estão mais caros, então a gente pode aumentar os nossos preços também. E geralmente é o que fazem. Talvez não pelos mesmos 25%, mas por 10, 15%. Essa é a experiência das tarifas no passado. Então os consumidores americanos são atingidos duplamente. U.S. consumers get a second hit. Além disso, tarifas recíprocas podem prejudicar setores da economia. Esse é o caso da agricultura dos Estados Unidos, que foi alvo de uma tarifa de 15% de Pequim em resposta à taxação dos produtos chineses. O índice de preços ao consumidor, divulgado nesta quarta-feira, mostrou uma queda da inflação. Mas para Hufbauer, o motivo é que as consequências das tarifas ainda não chegaram. We haven't felt it yet, because so far Nós ainda não sentimos, talvez estejam refletidas nesses números as tarifas contra a China, mas essa é só uma pequena parte comparada ao todo. E demora um pouco, mesmo para bens de consumo como camisas, sapatos, produtos eletrônicos, mangas, abacates, demora umas 2 semanas ou até mesmo 2 meses para que as tarifas apareçam no varejo, nos supermercados e grandes hipermercados como Walmart e Target. big sellers like Walmart and Target A taxação de matérias-primas como alumínio e aço podem demorar ainda mais para atingir os bolsos dos consumidores. Analistas, porém, viram os dados da inflação com preocupação. A queda maior em fevereiro, somada às tarifas, fizeram soar os alarmes de uma crise econômica. O banco JP Morgan elevou o risco de uma recessão nos Estados Unidos em 2025 de 30% para 40%. Firstly, these tariffs, they've unsettled consumers. Primeiramente, essas tarifas preocupam os consumidores. E como a gente sabe disso? Pelos índices de confiança do consumidor. Eles perguntam: como você acha que a vida estará no próximo mês, no próximo ano? E a confiança despencou. Eles mencionam 2 coisas: dificuldade de achar emprego e preço subindo, confiança em queda. E isso foi medido. E é um efeito das tarifas. Além disso, existe incerteza sobre as tarifas. Elas são anunciadas, depois revogadas, depois voltam de novo. O que isso faz com as empresas é tornar o panorama muito conturbado, incerto. It just make the whole picture very cloudy, very uncertain. E em meio às incertezas, empresas seguram planos de expansão, resfriando assim a economia do país. A Casa Branca admite que os próximos meses serão conturbados, mas que trata-se de um ajuste necessário para fortalecer a indústria nacional e trazer de volta a produção de manufaturados para os Estados Unidos, uma pauta fundamental para a base política de Donald Trump. Durante o primeiro mandato como presidente, em menor escala, o republicano também aplicou tarifas. Some jobs were created, a few thousand. Algumas vagas de trabalho foram criadas, poucas mil na indústria do aço e 10 vezes mais foram perdidas nas atividades de transformação, distribuição e venda. Então não foi uma experiência feliz no passado. In past episodes, O economista afirma ainda que qualquer criação de vagas de emprego decorrentes da atual guerra comercial será irrisória. hardly will increase the number of manufacturing jobs Dificilmente vai aumentar o número de vagas de emprego na indústria em relação à proporção da força de trabalho. Esse número hoje é de aproximadamente 9%. Ele caiu profundamente durante meu tempo de vida. Quando eu era um adolescente, nos anos 50, esse número era de 28%. O que aconteceu é que a produtividade na indústria aumentou muito e com a inteligência artificial vai aumentar ainda mais. Então você precisa de menos trabalhadores, não para produzir o mesmo, mas para produzir mais. Hoje nós produzimos mais do que nunca, mas o número de trabalhadores não vai aumentar. Talvez aumente de 9% para 10%. Essa é a realidade, não é um grande aumento. it might go up from 9% to 10%. That's what you're looking at, not a big increase.
O maior risco para os Estados Unidos nesta guerra, porém, não tem nada a ver com a economia. Com menos de 2 meses de governo, Trump criou atrito com aliados históricos do país, como o Canadá, o México e a Europa. A partir de abril, a situação pode se complicar ainda mais. Well, it's not going to be good for U.S. geopolitical relations. Bem, não vai ser bom para as relações geopolíticas dos Estados Unidos. Estamos aplicando tarifas contra países que são amigos ou até mesmo aliados dos Estados Unidos, como a Europa, o Canadá, o Japão, provavelmente a Coreia do Sul. Nenhum país olha para isso como um gesto amigável. Isso tende a isolar os Estados Unidos. That really tends to isolate the U.S.